Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou o Daniel Tiepo, aqui da Zoom Education, e nós estamos dando continuidade aqui ao Imersão Zoom. Hoje, a nossa convidada, Emily Fidelix. Ela é doutoranda na Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em tecnologias, comunicação e técnicas de ensino pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Atua na educação há 12 anos, tendo colaborado nas redes públicas e privada em todos os segmentos. É palestrante, pesquisadora, mentora de professores, colunista no portal InfoGeek, escritora de artigos educacionais para revistas especializadas e criadora do Se Liga Prof, página que impacta milhares de professores e professoras de todo o Brasil diariamente, com dicas, reflexões e práticas inovadoras. Emily Fidelix está aqui com a gente hoje para falar do tema Storytelling como ferramenta do professor. Então, eu vou convidar a Emily aqui para bater esse papo com a gente. Olá! Oi, Emily, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, gente? Boa noite para vocês. Obrigada pela presença. Legal, o chat está bombando aqui, Emily. O pessoal participando de todos os cantos do Brasil. Muito bom, tô vendo o pessoal aí, de fato, né, dos 4 cantos do Brasil mesmo, muito bom acompanhar. E obrigada, né? Muito obrigada, Zoom, por essa possibilidade. Eu acho que é isso que a gente precisa na educação, né? Compartilhar a nossa jornada, ter esses momentos de trocas e principalmente de trocas significativas, né? Que a gente consiga realmente compartilhar juntos, trocar as nossas práticas, às vezes o que funciona para um passa a funcionar para o outro, compartilhar ideias. Então, muito bom estar aqui com vocês hoje. Legal, Emily, a gente que agradece, tá? Uma grande alegria receber você aqui para conversar com os professores e professoras aí que estão com a gente sobre storytelling como ferramenta do professor. Estou super interessado aqui em participar. Eu vou ficar aqui nos bastidores, tá bom? E vou já jogar a sua apresentação. Pessoal, esse é um workshop, a gente tem certificado no final, então quem participar até o final vai responder uma pesquisa, tá bom? E vai receber a certificação do dia de hoje. Fique atento aí ao nosso chat, eu vou comunicar lá todos os links. Então, gente, maravilha. Daniel, qualquer coisa eu te peço um socorro aqui, aí você aparece ou me ajuda. Enquanto isso, gente, antes de mais nada, quero agradecer, né, a presença de vocês. E antes de começar a falar sobre storytelling, que é o que a gente está programado aí para bater um papo sobre isso, para todo mundo crescer um pouquinho, gostaria de fazer uma homenagem a todos vocês, educadores e educadoras, sejam professores, sejam gestores, parabéns, né, por todo esse momento aí que a gente está passando de dificuldade, o quanto tantos professores a gente tem visto aí se reinventando. Então, de educadora para educadores, parabéns. Eu tenho certeza que cada um de vocês vivenciou algum tipo de batalha, teve que procurar se reinventar, aprender coisas novas. Então, parabéns para todos nós por todos os esforços que nós estamos fazendo e reunindo, e eu tenho certeza que de tudo isso a gente vai tirar aí num futuro uma realidade que de repente valorize mais o nosso papel e entenda a nossa importância aí para essa sociedade. Então, de verdade, parabéns para você por ser educador e por estar se reinventando, e parabéns por você estar aqui, né? O tempo é o nosso ativo mais precioso, então muito obrigada pelo seu tempo. Eu espero que você saia daqui tendo pelo menos uma experiência leve, divertida, de aprendizado. E eu quero pedir desde já também, conforme eu for falando lá sobre o storytelling, sobre as técnicas, eu tenho certeza que vários de vocês, de repente, já utilizam alguns elementos.
Então, compartilhe aqui no chat, enquanto eu estiver apresentando, compartilhe a sua prática, porque a ideia é realmente que todos cresçam juntos, né? Às vezes a sua prática pode enriquecer, pode gerar uma ideia para algum outro colega aí de algum lugar do nosso Brasil. Então, vamos crescer juntos aqui para a gente não ficar só nas minhas sugestões. Eu acho que isso é uma boa tática aí para a gente crescer juntos. E antes de tudo também, um segundo ponto, gente, eu quero começar aqui falando sobre esse livro, ó, que é do Yuval Noah Harari, ó, 21 lições para o século 21. Nesse livro, pessoal, que ele escreveu, deixa eu só ter certeza aqui da data, 2018 foi o ano em que o livro saiu aqui no Brasil. Nesse livro a gente tem um trecho onde ele fala, uma das lições é sobre educação, tá? Uma dessas lições são voltadas para a educação. E o que ele fala aqui para a gente? Olha só como tudo isso se encaixa no contexto em que nós estamos vivendo. Ele se pergunta, né? Como viver num mundo em que uma profunda incerteza não é um bug, aquela tela azul do Windows, sabe? Aquele erro? E sim uma característica. Aí ele responde, né? Para sobreviver e progredir no mundo assim, você vai precisar de muita flexibilidade mental e de grandes reservas de equilíbrio mental. Terá que abrir mão daquilo que sabe melhor e sentir-se à vontade com o que não sabe. Então, falando aí de educação para o século XXI, de educação inovadora, enfim, é bom a gente ver, né? Ele lá em 2018 parece que cantou a bola para o que ia acontecer em 2020, né? Para você ser um educador, você vai precisar de grandes doses de equilíbrio emocional e de flexibilidade mental para aprender coisas novas e reaprender coisas que você, enfim, já tinha aprendido e agora precisa reaprender, precisa readaptar. Então, começa assim o nosso momento. Lembrando também que esse workshop, né, esses workshops que estão acontecendo aqui, nós temos mais 2 dias, né, então eu pedi para a Zoom também abrir mais um dia e eles abriram, então nós teremos amanhã um workshop também de gamificação, depois a gente tem um workshop de ferramentas digitais aí para o desenvolvimento de habilidades e competências da BNCC, sexta-feira tem outro, então a gente tem aí uma semana recheada de encontros e vários workshops aí para todo mundo crescer junto. Então vamos lá? Deu de papo, deu de história? Vamos falar de storytelling na educação? Bom, gente, vou botar aqui a minha apresentação para vocês acompanharem comigo. E lembra, tá? Na hora enquanto eu estou apresentando aqui para você, falando sobre storytelling, se você tiver alguma prática aí para acrescentar, Emily, eu já fiz isso, talvez algum professor possa aprender um pouquinho com isso, ou possa acrescentar na sua prática, compartilhe aqui para a gente fazer esse momento ser o mais rico possível para todo mundo. Combinado? Então vamos lá, vamos falar de storytelling como uma ferramenta para o professor. Então, gente, o que acontece, né? Quando nós falamos em storytelling, parece aquela coisa assim, diferente, né? Aquela coisa inusitada, aquela coisa nova. Só que acontece, ó, como mostra aqui na imagem, contar histórias é algo que nós fazemos há muito tempo, né? Então, eu, enquanto originalmente professora de história, né? A gente entende, enquanto a gente se entende, o entendimento que nós temos sobre nós enquanto sociedade, são de pessoas que contam histórias. Então, durante todo esse processo de contação de histórias, nós temos alguns elementos relacionados aí, que estão muito ligados à comunicação e à linguagem. E aí eu pergunto para você, né, o que o ser humano mais precisa fazer, o que ele mais gosta de fazer? Uma das principais coisas, uma das nossas principais necessidades é essa necessidade de comunicação, né? Por que as redes sociais fazem tanto sucesso? Por que o YouTube faz tanto sucesso? Né? Por que as cartas foram durante muito tempo um sucesso aí na troca de comunicação entre pessoas? Mas não só isso, também a televisão, o rádio, né? O cinema, as próprias artes em geral, a música, são formas de comunicar, né? São formas também, por outro lado, de contar histórias utilizando alguns elementos.
Então, desde que o ser humano é ser humano, de alguma forma a gente busca ou deixar um registro, deixar uma marca sobre aquilo que a gente viu, sobre aquilo que nós vivenciamos, sobre aquilo que nós experienciamos, né? Então, desde a arte rupestre, por exemplo, quando nós conseguimos perceber alguns elementos da natureza poderiam ser úteis para a gente deixar um registro, deixar uma marca, mesmo que hoje a gente não tenha certeza absoluta sobre o que de fato aquelas pessoas gostariam de dizer com essas marcas, com esses registros, o fato é que eles estavam partindo do quê? Da comunicação, né? Eles estavam comunicando algo, seja para os seres celestes, né? Para os deuses, seja para alguma crença mística, ou para demarcar algum território, ou para fazer uma contagem de caça, enfim, servia como um registro. E essa é a base da contação de histórias. Essa é a base aí do storytelling, né? Que é quando eu tenho uma série de registros que podem ser registros materiais ou registros mentais, que eu quero compartilhar a partir da comunicação aquilo que eu vi, que eu vivi, que eu vivenciei, que eu imaginei, que eu criei. Né? Então, eu costumo dizer uma coisa que eu acho fantástica, que se você parar para pensar, é que tirando a natureza, né, tirando tudo que é natural, tudo que faz parte da natureza, tudo que foi construído pelo homem antes nasceu na nossa mente. Né? Tudo que não é a natureza surgiu na nossa mente. Então, antes de você materializar algo, antes de você criar algo, aquilo existe na sua mente e só depois aquilo se torna algo material, algo que existe de fato, algo palpável, né? Então, essa é a força da nossa mente e esse também é um outro elemento aí do storytelling, da contação de histórias, que é envolver a imaginação. Então, nós tivemos lá com os povos ditos pré-históricos, né, os nossos ancestrais, enfim, que deixaram seus registros na arte rupestre, por exemplo. Nós temos os icônicos egípcios que também comunicavam, né, e aí vinham com papiro, e a gente tem toda a história até parar na prensa do Gutenberg, né, onde a gente teve a imprensa aí, e veja então a necessidade de nós compartilharmos conhecimento, contarmos histórias. Nós temos as tribos, né, muitas tribos indígenas, ou tribos de ancestrais mesmo, onde a gente tinha um ancião, né, que é quem? Aquela pessoa que tem vivência, que teve experiências, que tem alguma cultura para compartilhar e que é partilhada através da comunicação, através da contação de uma história, de algum fato que aconteceu. Então, perceba como a história, ela está, contação de histórias, as histórias, elas estão intrinsecamente ligadas ao fato de sermos humanos. Não é incrível isso? Em uma era formada por robôs e às vezes até um certo comportamento robotizado de pessoas, história ser algo tão intrínseco de ser humano é algo realmente incrível. E aí, o que a gente percebe? Não existe só nesse formato de registro da escrita ou da fala, nós temos também a contação de história, o registro da história na arte, né, na tela, na pintura, no diário pessoal, no diário íntimo. Quem aí teve diário pessoal, né, diário íntimo quando era criança, adolescente? Eu tive várias agendas. É até engraçado ler o que eu registrava, os fatos importantes da minha vida com 10 a 14 anos. Mas isso surge justamente dessa necessidade de expressão, né, de comunicação, e o quanto isso tem a ver com o fato de nós precisarmos externalizar a nossa história, externalizar os nossos fatos. E aí o que aconteceu? A indústria do entretenimento, o mercado do entretenimento, mas não só do entretenimento, agora a indústria mesmo de produtos cosméticos, alimentícios, enfim, eu sempre digo, né, que o cinema, a indústria do entretenimento, a indústria em geral, sempre comento que eles não dão ponto sem nó, né? É tudo calculado, tudo tem métrica, enfim.
E, enfim, o pessoal da publicidade, do marketing, estudam neurociência, né? Justamente para entender como as pessoas reagem a determinadas questões, a determinados padrões, comportamentos, cores. Então, a gente tem uma série de estudos sobre isso. E o storytelling passou a ser muito, muito, muito utilizado por várias indústrias através da propaganda. Por quê? Porque as histórias, gente, têm esse poder de conexão, tá? Então eu vou até minimizar aqui para poder acompanhar vocês aqui mais de perto. E aí o que acontece? Aí vocês estão vendo a marca, né, a Coca-Cola, que é um dos grandes cases de sucesso do storytelling. Tá, mas antes de a gente entrar nisso, vamos entender por que a indústria, por que esse mercado, o mercado das grandes marcas, acabaram aproveitando, acabaram usufruindo das técnicas de storytelling para a construção das suas marcas. O que acontece? Quando você ouve dados, então digamos que eu estou aqui contando para vocês assim, pessoal, sabiam que 55% da população brasileira tem acesso à internet? Estou dando dados inventados, tá? Enquanto que 42% das pessoas têm acesso por via remota, utilizando o celular ou celular pré-pago, enfim. Quando você está compartilhando dados, informações com as pessoas, o que acontece? Você ativa duas esferas, dois campos do cérebro. Então, você ilumina dois campos do cérebro, né? Que é justamente ali como se fosse a interpretação daqueles dados, né? E a leitura daqueles dados de forma mental. Agora, quando você conta histórias, você mexe com o cérebro de duas formas, que é a morfológica, tá? Então, o que acontece? Quando eu estou contando uma história, 5 vezes mais do cérebro é utilizado, a gente ativa o cérebro 5 vezes mais do que quando compartilha informações. Então, quando você vê um exame de uma pessoa que está ouvindo uma história, né, você vê aquele padrão que está acontecendo, aquele funcionamento do cérebro da pessoa que está ouvindo história e o padrão de funcionamento da pessoa que está ouvindo informações, você vê os pontos luminosos no cérebro daquela pessoa 5 vezes mais ativos lá no córtex da pessoa, 5 vezes mais ativos do que quando ela só está ouvindo dados. E aí, isso acontece na forma morfológica. De forma química, quando você ouve história, ocitocina, camadas de ocitocina, digamos assim, são liberadas no seu corpo, né? Quimicamente, ali o seu cérebro produz essa ocitocina, e o que acontece? Isso gera conexão. Então, quem nunca viu um filme ou leu um livro e ficou tão conectado com aquela história, com aquele personagem, que ou se sentia amigo, ou acabou a série e a pessoa ficou sentindo um vazio na sua vida, ou confundiu um personagem de um livro, pensando assim, caramba, mas será que eu vivi isso? Será que eu vi isso? Ou será que eu li? Isso acontece por quê? Porque você estava. A história teve esse poder de te conectar tanto com aquele personagem ou com a história que está sendo contada, que você acaba se conectando. Isso é o poder das emoções, né? As histórias têm esse poder de gerar emoções. E aí, bom, só para dar uma resumida, né, na neurociência da coisa toda, senão a gente ficaria a noite inteira aqui falando disso. Mas, pensando nisso, tendo noção de todos esses estudos há muito tempo, marcas como a Coca-Cola, que é um dos grandes cases de usar o storytelling, aproveitaram para contar histórias junto com a sua marca, para gerar conexão com o seu público. Então, hoje, você pode perceber que a Coca-Cola já não faz mais aquele tipo de propaganda assim, compre 2 Coca-Colas e ganhe uma de brinde, ou compre Coca-Cola. Não, né? A Coca-Cola ela não vende, ela não fala, compre este produto. Né, ela conta uma história para você se conectar. Então, ao comprar uma Coca-Cola, é como se você estivesse se conectando, né, com aquela mensagem que eles estão passando. Isso é o poder do storytelling, que é usufruído e compartilhado pelas marcas. Mas não só pelas marcas, né? A gente tem também o storytelling contado na novela, no cinema, nos seriados. Quem aí lembra, me contem aqui nos comentários dessa cena.
Vamos fazer uma análise aqui dessa cena da Camila na novela Laços de Família, já faz um bom tempo isso, quando rasparam, né, o cabelo da Carolina Dickman, que era a personagem Camila na novela, que tinha câncer. E aí o Brasil parou no dia dessa cena. E até hoje as pessoas lembram dessa cena. E eu poderia até perguntar para você assim: você lembra que música tocava quando aconteceu essa cena? Para lembrar qual era a música. Você quase que revive essa cena de novo, né? Então aí, ó, viu? A Patrícia já tá aqui, já vem a música na cabeça. Exatamente isso. Por quê? Porque nós já estávamos conectados com a história da Camila, com a história da novela, e quando chegou no ponto alto da história dela, que na história não era o ponto alto, né? Mas para nossas emoções, sim. Nós já estávamos tão conectados que nós sofremos aquela dor junto com ela, com aquele personagem, né? Então é quase como o Marley e eu, quando o cachorrinho morre, você sofre aquela dor, mesmo sabendo que na vida real ele não morreu, entendeu? Viu só a ocitocina ali que foi liberada para nós nos conectarmos com eles? Então, o que acontece é isso. O storytelling, ele pode envolver, gente, a contação de histórias, mas também o grande poder do storytelling é que, além dessa contação dessa história, você aproveite e ative outras questões de forma sensorial. E aqui, principalmente, essa questão do storytelling utilizado aqui, a música foi um fator poderosíssimo, tanto que a gente lembra da cena e da música que estava tocando. Agora, outra cena de cinema que marcou infâncias, enfim, que marca muita gente até hoje, é essa cena também. Né? Então a gente tem de fato essa conexão, a gente se conecta com esse personagem, esse é o poder das histórias. E para a gente finalizar essa questão do uso das histórias pelo entretenimento, esse filme aqui, que eu tenho certeza que a maioria já conheceu, né, já assistiu, que é o filme A Vida é Bela, o que acontece aqui? É justamente isso que a gente está falando. Esse filme, gente, resume tudo, tá? Sobre essa questão do storytelling, que é esse poder da imaginação, né? A narrativa com esse poder de transformação. Então, eles estão vivendo lá no período do Holocausto, estão presos, né, num campo de concentração, estão vivendo um período ali da Segunda Guerra Mundial. E o pai, né, para tentar, numa tentativa, enfim, de salvar, digamos assim, a infância dessa criança que está confinada num campo de concentração, ele conta histórias, ele cria narrativas envolventes ali para que essa criança não perceba o que está acontecendo naquele contexto. Então, percebam aí, né, percebam a força que a contação de história tem, e isso é muito bacana para a gente se inspirar também. Então, bacana que vários de vocês já conheceram também esse filme e mostra de fato para a gente, né, um resumo, digamos assim, da ópera do storytelling. E aí, pensando agora na prática pedagógica, para o professor, você pode pensar assim: ai, mas será? Será que é da minha personalidade contar histórias? Mas eu sou professor de física, sou professor de química, de matemática, de educação física, de geografia, de ciências, de história. Será que eu consigo contar histórias com o meu conteúdo? Como será que eu consigo implementar isso? Será que contar histórias funciona para mim? E aí eu trago 3 pessoas bem diferentes, que são considerados alguns dos 3 maiores storytellers da nossa sociedade, tá? Que são o Steve Jobs, o Papa Francisco e a Malala. Então, eu fiz questão de trazer 3 pessoas bem diferentes, com personalidades bem diferentes, idades diferentes, histórias de vida e contextos de vida bem diferentes, mas que são grandes contadores de histórias e são pessoas em que a gente pode se inspirar durante a nossa prática para continuar estudando sobre isso depois. Então, quais são as principais características e que lições, né, que sacadas, digamos assim, eles deixam para a gente? O Steve Jobs, gente, ele se pergunta, ele solicita que você se pergunte o que alegra o seu coração. E aí ele diz que storytellers inspiradores, aquela pessoa que vai contar uma história e que é uma pessoa inspiradora, são elas mesmas inspiradas.
Então, se eu vou criar uma narrativa com o meu conteúdo, eu preciso estar animado com aquilo. Inclusive, a gente tem estudos, né, de neuroeducação que demonstram que quando o professor é animado com o seu conteúdo, quando ele demonstra que ele está feliz com aquilo, que ele gosta daquilo que ele está ensinando, inclusive tem estudos que demonstram que quando o professor explica o conteúdo e volta e meia dá um sorriso, aquilo faz com que o estudante capte mais, com que ele preste mais atenção, com que ele se sinta mais engajado e conectado. Então, essa é a lição do Steve Jobs. Agora, o que a Malala tem para nos ensinar? E aí ela fala, apresentar de coração. Então, ela diz que movimentos e histórias podem surgir de lágrimas. Então, sabe aquele momento, digamos assim, tenso, aquele fracasso que você sofreu, aquela história triste que tem na sua família, ou a sua própria história de vida triste, que às vezes se encaixa numa conversa que você está tendo de conscientização com eles, ou no compartilhamento de algum conteúdo, de algum projeto integrador. Às vezes, quando você conta a sua história, você pode parar para pensar assim, eu vou contar os louros, né? Eu vou contar tudo que deu certo na minha vida, na minha carreira, tudo que eu fiz de bom, tudo que eu conquistei, porque é sobre isso que as pessoas gostam de ouvir, é isso que conecta. E nem sempre, né? Então, quando eu conto a minha história de vida, quando eu conto também os fracassos e as dores, isso também é um pouco, é uma técnica também, né? De você contar tudo que deu errado e o que fez com que você, enfim, desse certo, digamos assim, hoje, é também algo que conecta com as pessoas, é algo que também pode ser usado, e é tão poderoso que é o que a Malala diz, né? O movimento que ela tem hoje, que ela criou na sociedade, veio de lágrimas, veio de muito sofrimento que ela passou lá na sua vida pessoal, né? E aí a gente tem uma outra técnica, uma outra sugestão, que é a do Papa Francisco, que é a regra de 3. Então, ele diz que a regra de 3 é uma ótima estratégia para você ajudar as pessoas a lembrarem da mensagem-chave ali do que você está falando. Então, é como se eu falasse assim para vocês. Pessoal, vamos recapitular aqui o que nós já vimos sobre storytelling? Então, nós já vimos que tem tudo a ver com imaginação. Se você conseguir explorar questões sensoriais, show. E também tem a ver com comunicação. Então, vejam que eu separei toda a minha mensagem, né? Eu reuni aqui como uma estratégia para você lembrar da mensagem-chave final, que é o que eu quis, que eu tentei fazer até aqui, que é que você lembrasse desses pontos principais, desses pontos específicos. Então, ele sempre diz que a regra de 3 é poderosa, né? Isso é uma técnica do storytelling também, seja para venda de produtos ou para memorização de algum conteúdo, quando você reúne as informações curtas em blocos de 3. Tá? Então, é uma outra técnica. Então, vejam como são técnicas diferentes, que tem tudo a ver com a personalidade de cada pessoa. E aí, às vezes, você pode pensar, mas eu sou um professor introspectivo, eu não tenho muita criatividade. Não, você vai conseguir fazer isso, e a gente está aqui hoje para isso, para construir isso juntos hoje. Então, eu começo apresentando para você. Vocês já assistiram alguns desses desenhos que estão aqui? A gente tem Procurando Nemo, tem o Carros, tem aquele bonequinho do Ao Infinito e Além, né? Que eu esqueci o nome do filme agora. A Pixar, né? Que é uma grande produtora de audiovisual, uma grande produtora de filmes. E eles compartilharam, um produtor deles compartilhou a principal técnica, a principal estratégia da organização dos roteiros dos filmes produzidos pela Pixar. Então, qual é a principal técnica que eles utilizam? Vocês já devem ter ouvido falar, mas a gente vai rever aqui de uma forma bem prática, que é a jornada do herói. Alguém aí já assistiu Star Wars, ou pelo menos sabe do que estamos falando? Quero ver se vocês estão aí, lembrando da música do Darth Vader, hein? Tocou a musiquinha do Darth Vader aí na mente de vocês, gente? Ó, o que acontece? A jornada do herói foi também utilizada no Star Wars. Eu sou fã do Star Wars, tanto vejam que eu tenho o mestre Yoda aqui, ou seja, liberei ocitocina quando estava ouvindo essa história, né? Caí no conto do Star Wars, da Pixar.
Então, o que acontece, gente? O que é a jornada do herói? Ela tem algumas etapas que é como que eu posso dizer, ela é um roteiro mesmo, um passo a passo para você seguir na criação da sua história, tá? Então, nós temos aqui o Luke Skywalker e o Darth Vader. Então, vamos lá. Esse aqui, gente, é o formato, tá? Esse aqui é como que eu posso dizer, é a moldura, né? A forma do bolo ali para você colocar os seus ingredientes, né? Mas essa aqui é a receita. Então, o que acontece? A gente tem esse passo a passo aqui. Era uma vez, e aí você vai colocar o protagonista ou o herói. Essa aqui é uma das técnicas, tá? Lembra que não é todo o conteúdo que vai dar para a gente encaixar nesse formato aqui. Então, era uma vez um ou uma, aí é o protagonista ou o herói, enfim, que a gente criou na nossa história. Todo dia ele, e aí o mundo desse personagem é comum, é cotidiano, pensa que ele tá tendo uma vida super normal, até que um dia, e aí, né, toda história atraente tem esse conflito, aí esse desafio para o herói vencer. Aí até que um dia, tananã, aconteceu tal coisa. Por causa disso, aí uma série de esforços ali vão se conectar duas vezes, né, numa sequência. Então vão ter vários momentos ali em que ele vai sofrer, ele vai ter algumas consequências, ele vai buscar algo, vai buscar uma solução, vai conhecer pessoas, né? Ele vai, enfim, vai viajar para tomar uma decisão, para buscar uma solução para aquele problema, enfim. E aí, até que finalmente, aí aqui é o clímax, né? O triunfo do bem sobre o mal, é aquele, como se fosse aquele grande encontro dos rivais. Desde então, e aí, a moral da história. Aí você pode estar pensando assim, caramba, mas eu não consegui perceber Star Wars nessa receita aqui, né? Então, a gente vai mostrar agora, vou mostrar para vocês os ingredientes. A gente vai ver exatamente o que aconteceu, ó. Como que é isso, ó. Essa é a história do Luke Skywalker, tá? Era uma vez um menino de fazenda que queria ser piloto. Todo dia ele ajudava na fazenda. Até que um dia sua família é assassinada. Por causa disso, ele se junta ao lendário Jedi Obi-Wan e por causa disso, ele contrata o contrabandista Han Solo para levá-lo a Alderaan. Até que finalmente alcança seu objetivo e torna-se piloto de guerra e salvador da pátria. Desde então, Luke está a caminho de se tornar um cavaleiro Jedi. Esse aqui é um dos episódios lá, né? A gente tem vários, tem uma sequência de filmes, né? Esse é um dos filmes aqui do Star Wars que conta lá o iniciozinho, né? A história do Luke Skywalker. Então, essa aqui seria uma das possibilidades, um dos formatos. Agora eu vou mostrar para vocês, por exemplo, os motivos para a gente contar a história e como que a gente faz isso de forma planejada, como que eu encaixo isso no meu planejamento. Beleza? Só vou dar uma conferida aqui nos comentários de vocês para acompanhar se vocês estão aqui comigo junto, hein? Tá, maravilha. A maioria conhecia, que a força esteja com vocês. Muito bem, Patrícia. Maravilha, gente. Eu não contei o final trágico ali, enfim, porque eu não vou dar spoiler aqui, né? Não estamos aqui para isso. Ó, mas olhem esse meme aqui da direita. Eu achei sensacional e tem tudo a ver com storytelling, gente. Olha isso. Já conta aí para mim também se você se identifica, tá? Ó, o professor explicando a matéria, tá? O rapaz ali dormindo. O professor passando tarefa, tá? Ele ali dormindo, né? No tédio. O professor contando a vida dele. Opa, né? Quem nunca passou por isso, gente? De um aluno ficar perguntando para você qual é a sua religião, se você é casado, o que você faz fora da escola, por que você é professor. Aí parece que, de repente, tudo é interessante, né? Você está explicando o conteúdo, às vezes, super animado para eles e tal, acha que eles estão prestando atenção, nada. Aí tá faltando 5 minutinhos para o sinal e tal, eles já terminaram a atividade, você senta ali com eles e tal, começa a bater um papo, de repente tá a turma toda ali em pé do seu lado ouvindo a sua história, aí você pensa assim, caramba, né?
É isso, gente, é o poder da história, história que conecta, né? Então, histórias, elas engajam, elas encantam, elas despertam, elas conectam, motivam. É por isso que a gente pode aproveitar também a história como ferramenta pedagógica. Eu tenho visto muita gente falar, e eu também falo sobre inovação na educação, mas às vezes muito focado só no aspecto tecnológico da ferramenta. E quando você aproveita o storytelling, é aquele momento, às vezes, de transição, né? Eu estou muito acostumada a só trabalhar com aula expositiva, só que a aula expositiva está sendo tão criticada, enfim, eu queria, de repente, fazer um pouco de transição, né? De trazer um pouco mais de novidade para o meu repertório, testar um pouco, mas sem ir muito longe, sabe? Testando aquilo com um pouco mais de segurança. O que acontece? O storytelling é uma ferramenta maravilhosa por isso, porque você consegue aí criar uma aula expositiva que faça mais sentido, que seja mais significativo, certo? Então, é um bom processo, é um bom primeiro passo em busca dessa inovação, em busca dessa atualização, tá? Então, vamos em frente. O storytelling, gente, a contação de história, essa conexão, essa coisa toda que a gente está vendo que é utilizada pela indústria do mercado aí de cosméticos, de alimentícios, ou enfim, é aproveitada também esse poder dessas histórias no museu, né? Então vejam aqui do lado, a gente tem vários tipos de museus que contam vários tipos de história, né? Temos aqui o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Tem Rio de Janeiro aí, gente? Tem povo do Rio de Janeiro aí? Ó, aqui a gente tem o Museu do Amanhã contando uma história sobre o futuro, uma história sobre sustentabilidade, sobre o que o humano pode fazer e já faz no seu planeta em estragos e o que ele pode fazer de repente para corrigir. Tem toda uma história de conscientização. Agora, o museu aqui que a gente tem a Mona Lisa, por exemplo, a Mona Lisa é a mulher mais famosa do mundo, né? Nunca tivemos uma mulher tão famosa na nossa história e talvez nunca teremos. Por quê? Porque existe toda uma história por trás do quadro da Mona Lisa, que é o sorriso de Mona Lisa, né? Então, toda essa aura mística, essa história, sabe? É o famoso bombou, né? Bombou, pegou, né? Então, é justamente isso, quando as pessoas falam sobre aquilo. Esse é o poder da história que se tem por trás das coisas também, né? E aí, existem outros tipos de história também. Por exemplo, o Museu do Holocausto, que conta uma história triste, né? Então, nem toda história que eu vou compartilhar com ele sobre conscientização, sobre o meu conteúdo, vai ser uma história de alegria, de felicidade, de primavera, de passarinhos voando. Às vezes eu vou contar histórias tristes, histórias trágicas, histórias que conscientizem, né? Que pode ter a ver, por exemplo, com a história que é contada no Museu do Holocausto, né? Ou eu posso contar histórias da grandeza humana, né, dos detalhes que Michelangelo teve, né, do detalhamento dele, da genialidade de sua obra ao criar Davi e tantas outras obras, certo? Então, nós temos uma série de histórias diferentes que podem ser contadas. Essa é a principal lição aqui que os museus nos deixam. E aí, para você começar a pensar em como contar histórias, um exercício que eu acho muito bacana é você compartilhar com o estudante qual é a sua história. Então, a primeira coisa que eu tenho que dominar é contar a minha própria história. Para isso, eu tenho que estar atento a tudo o que aconteceu na minha vida e tudo que eu posso relacionar, às vezes, com o meu conteúdo. Certo? Então, por exemplo, às vezes isso também, e aí fica uma sacada, isso pode ser real ou pode ser imaginário, tá? Digamos, por exemplo, vou pegar um desafio aqui para mim, gente, ó, eu vou até colocar nos comentários aqui para ver se vocês me ajudam. Professor de matemática. Vou contar uma história que vai ser a minha história, mas é uma história fictícia. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre frações. Mas antes, deixa eu contar uma coisa para vocês, que o meu sobrinho estava de aniversário, ele é muito querido, eu fui fazer um bolo de chocolate para ele na correria. Na correria, ao invés de colocar 2/3 de xícara, enfim, de trigo, eu coloquei 2 xícaras de trigo.
E aí, ao invés de colocar 3 ovos, eu coloquei 1, e ao invés de colocar 1,5 colher de leite, eu coloquei 3 colheres. Não julguem a minha conta matemática aqui. Agora, o que aconteceu aqui? Viu, gente? Se vocês vissem o bolo, como é que ficou o estado daquele bolo, porque eu coloquei as medidas todas erradas, vou mostrar para vocês o aspecto que ele ficou mais ou menos para vocês terem uma noção. Ah, você vai lá no Google, enfim, procurou ali, bota no slide uma foto de um bolo, enfim, queimado, ou um bolo todo estranho, todo estragado. Gente, ficou mais ou menos assim o meu bolo, ó. Estão vendo o que acontece? A pessoa é professora de matemática, trabalha frações, na hora de fazer o bolo na correria, não administrou ali o domínio da fração. Por isso que hoje a gente vai estudar com toda atenção esse conteúdo que é tão importante e vamos relacionar sobre o que nós usamos isso no nosso cotidiano. Então, viu? Às vezes parece difícil, né? Ah, vou contar em matemática, em física. Então, o que acontece? Eu uso elementos de uma história, eu não preciso necessariamente contar uma história aí, professores de língua portuguesa, né, de linguagens, com início, meio e fim. Às vezes eu pesco elementos, tá? Outro exemplo em história, por exemplo, era quando eu chegava na sala de aula, já abria a porta contando assim para eles, né? Eu queria o quê? Trabalhar fake news, trabalhar BNCC, e eu ia trabalhar descobrimento do Brasil. Descobrimento, né, aspas, do Brasil. Eu já chegava na sala, gente, falando assim, ó, primeira fake news do Brasil, é fake, o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Então, o que acontece? Eu já fico assim, meu Deus, né, tá louca? O que aconteceu? Como assim, fake news? Mas aqui no capítulo do livro tá contando pra gente que foi o descobrimento do Brasil, feito pelos portugueses, tá aqui. Aí a gente já vai para a fonte histórica, a gente já vai pesquisar o que é fake news, sites para descobrir, isso a gente vai ver quinta-feira, hein? Ferramentas aí para descobrir o que é fake news, lá no desenvolvimento de habilidades e competências da BNCC. Então, são exemplos, sabe? São aqueles elementos que você vai pescando, que não necessariamente contam uma história completa, mas que você pesca outras questões ali. Outro exemplo, por exemplo, que eu gostava de contar para eles, e que na história a gente pode muito aproveitar isso, por exemplo, chegar na sala já falando assim, gente, a gente está trabalhando Getúlio Vargas, né? Vocês não sabem o bafão, estava planejando a aula de vocês não sabem o bafão que eu descobri sobre Getúlio Vargas. Vocês sabiam que ele pegava um fato curioso sobre aquele personagem que a gente estava trabalhando, pescava, capturava e trazia como aquele ponto ali de ancoragem para aproveitar com eles. Então, esse artifício de você utilizar a mesma linguagem, isso é técnica de pessoas que são capturadas por exército, técnicas que militares utilizam, né? Não no Brasil, mas militares que vão fazer missões em países perigosos, digamos assim, se eles forem capturados e tiverem que depor, uma das técnicas para eles gerarem conexão com quem está interrogando ali é utilizar exatamente as mesmas palavras, os mesmos termos que a outra pessoa usa, porque isso gera empatia. Então, isso é uma técnica também de a gente aproveitar, às vezes, alguns desses elementos. É claro que nós não vamos usar no dia a dia com eles durante uma explicação os termos que eles usam, né, de estar ligado, tipo, sei lá, mas volta e meia, utilizar esses termos estrategicamente também é uma boa forma de gerar conexão, tá? Então, vamos para frente, ver como que a gente faz isso, então, no nosso planejamento. Qual é a sua marca? Tá tudo a ver, né? Então, quando eu vou planejar a minha aula, eu tenho que saber exatamente isso. Qual é a minha marca? Qual é a marca que eu quero deixar neles? Qual é o meu objetivo de contar uma história ou de trazer um elemento de história? É tornar a aprendizagem mais significativa? É chamar a atenção deles para esse tema? É gerar uma consciência neles sobre isso? É trazer uma novidade, uma curiosidade? Eu tenho que ter essa marca aí que eu quero deixar neles com essa técnica muito clara. E aí, vamos então à prática. Bora lá? Compartilho aqui com vocês um Canvas, que seria uma espécie de planejamento, tá?
Não, para você gerar conexão, não tem que falar tiktokês, mas se você se sentir apto para isso, pode ser, né? Pra usar algum termo, enfim, pode acontecer. TikTok agora está uma febre. Imagina o professor se a gente tivesse na escola lá presencial, né? E aí, o que acontece? Aqui eu tenho um Canvas que eu compartilhei com você, onde a gente tem os dados, né, da nossa história, ali os elementos, a construção da história, que seria o tema, o argumento e os personagens, e a apresentação da história. Então, aqui eu tenho que ter muito claro, por exemplo, isso aqui é como se fosse um modelo de planejamento, tá? Isso para quando, assim, a gente está naquela etapa em que não tem total domínio, né? Não consigo fazer essa articulação mentalmente de forma rápida, né? Com plano B, com plano C, não consigo fazer isso de forma natural. Então, isso pode ser uma possibilidade aí inicial para você passar a organizar as ideias, beleza? Então, aqui eu compartilho com você esse Canvas aí, pode dar print aí para copiar, fiquem à vontade. E aí, o que acontece? Esse aqui é um modelo que eu fiz, que eu estou mostrando aqui para vocês, para trabalhar as cruzadas. Então, quais são os dados que eu tinha aqui para trabalhar as cruzadas, essa temática? Tenho aqui nos dados, ó, tinha 5 aulas para trabalhar com eles. O primeiro ano do ensino médio era a turma em que eu ia trabalhar. Quais são as informações básicas aqui que eu tinha que ter só previamente para não me perder na organização desse roteiro, né? Nessa organização mental. Nós tivemos as 7 cruzadas, eles queriam recuperar Jerusalém, entre outras questões, e reunificar o mundo cristão, entre outras questões. Insights que eu tive no meio do caminho. Caramba, vou usar o Google Maps. E aí eu já explico para você. Amanhã eu vou explicar para vocês como vai ser isso. E aí eu gostaria que eles estivessem em círculos, foi outro site que eu tive. Na hora que eu entrar na sala e que eu for conversar com eles sobre isso, antes eu já vou pedir para a turma estar em círculos. E aí as fontes foram a apostila, o livro, enfim. E aí vou passar então para a construção da minha história, como é que aconteceu aqui. O tema, tá? Trabalhei, então, as cruzadas, né, que era o meu tema central, e qual era o meu argumento? O que eu queria chamar a atenção aqui deles, tá? Por que eles percorriam longas distâncias e o que os motivava? Então, eu queria puxar, era a primeira aula que eu teria com eles sobre o tema, é um tema que eles consideram chato, né? Então, é um tema que para eles às vezes é complexo, não faz muito sentido, não chama muito atenção. E aí, então, eu queria chamar a atenção deles para isso, para um ponto específico que realmente capturasse, que eles ficassem pensando, caramba, por que eles andavam tanto, né? Iam de um país para o outro a pé, o que motivava essas pessoas e tudo mais. Separei os personagens principais do meu conteúdo, que podem ser fictícios, imaginários, né, dependendo do meu conteúdo, ou podem ser os personagens reais ali que fazem parte. Na literatura, eu posso aproveitar os personagens daquela história, na geografia, eu posso criar os personagens, enfim. E aí, o que eu tenho aqui? Os expedidores, né, os cruzados, dessa parte aqui da história são esses os meus personagens. Meu público-alvo é o primeiro ano do ensino médio, então já sei mais ou menos que linguagem eu vou utilizar com eles, e o meu objetivo é que eles compreendam a dimensão do que foram e do que significaram as cruzadas. E aí, a apresentação eu começo com um gatilho, que é aquele gatilho só para despertar curiosidade, né, que você começa pensando. E aí eu cheguei, agora vai ter um pessoal de Santa Catarina aqui que vai descobrir de onde eu sou. Ah, quero ver se tem gente de Santa Catarina aqui. Essa escola que eu trabalhava fica em Capivari de Baixo, cidade vizinha de Tubarão, no sul de Santa Catarina. E aí eu cheguei na sala, eles já estavam em círculos, maravilha. O que eu perguntei para eles? Pessoal, vocês caminhariam quilômetros e quilômetros por uma causa? Por o quê? Ah, professora, da onde? Daqui até onde? Tá bom, de Santa Catarina até São Paulo, vocês caminhariam? Não, jamais. E aí eu perguntei, e se fosse de Santa Catarina à Bahia, a pé ou a cavalo? Como seria isso? Vocês iriam? Como seria essa experiência? O que motivaria a vocês?
Aí eles passaram a despertar, mas como assim, prof? Do que estás falando? O que é isso? Aí eu comecei a entrar no tema das cruzadas, do pessoal que viajava por vários países, levava meses para chegar, tendo um ponto de vista líder para defender, enfim, tendo seus objetivos. E aí, com isso, depois a gente fez uma série de trabalhos lá no Google Maps, que para não ficar repetitivo, eu vou comentar com vocês amanhã, no workshop de amanhã, tá? Mas, enfim, esse aqui é um exemplo, veja só como a gente organiza as ideias, e o mais bacana é que você consegue ter essa vista espacial, né? Você consegue ter essa vista de cima para organizar ali os seus pensamentos. Depois de um momento que você já fez umas 3, 4, 5 vezes esse esquema, você passa a organizar ali as suas ideias, as suas histórias em algumas frasezinhas, né? Coloca alguns posts lá no planejamento e já faz automático. Mas é uma boa forma, uma boa maneira aí de você aproveitar, né, esse conteúdo e criar o seu próprio planejamento. Agora, vamos ver outras possibilidades, só para vocês se sentirem aí com outros caminhos, digamos assim. Esse aqui seria uma trilha. Eu trabalho muito na formação de professores, nas formações de professores em metodologias ativas, de forma que os professores tenham experiências de metodologias ativas, né? De forma com que eles sejam protagonistas. Então, para uma formação, pessoal de Criciúma que estiver aí, eu dei uma formação esse ano lá na Unesc, mas também uma outra formação que eu dei para professores de escola básica, eu utilizei a mesma estratégia dessas trilhas de desafios. Então, o que acontece? Eu criei um personagem da Unesc, eram os personagens do Star Wars, era uma trilha temática de Star Wars que eles tinham que vencer, porque eram professores universitários, então ficou mais dentro da temática deles. E do professor do ensino básico, eu criei uma trilha que era a trilha do Professauro. O que aconteceu, gente? O Professauro era professor há milhões de anos, ele era super experiente, conseguia falar na aula expositiva, mas os alunos só queriam saber de Minecraft, TikTok, e ele estava se sentindo um pouco desprestigiado. Até que um dia um aluno falou que ele precisava inovar. Então, professores, agora passaremos por uma série de desafios para que eu aprenda a inovar. Você me ajuda? E aí, no desafio, nessa trilha, tinha uma série de desafios e de conquistas para os professores em grupo passarem e ajudarem aquele personagem professauro, tá? Então, essa seria uma possibilidade bem básica de eu utilizar um elemento aí de storytelling para envolver os meus alunos no conteúdo, né? Então, eu posso criar uma trilha temática de matemática, de física, de química, de educação física, enfim. Arquivos inventados. Essa aqui, por exemplo, foi uma prática que eu fiz com os meus estudantes do ensino médio, nós estávamos trabalhando Segunda Guerra Mundial, e aí o que eu fiz? Eu peguei várias folhas de papel, de sulfite A4, derramei café, pouquinho, né? Derramei café nele, dei aquelas pinceladas, deixei de um dia para o outro, elas secaram. Depois eu fui e escrevi cartas naquelas folhas e algumas eu imprimi naquela fonte do Word que parece fonte de caixa de máquina de escrever, sabe? E criei cartas, correspondências, criei personagens como se fossem pessoas da Segunda Guerra Mundial se comunicando e comentando fatos que aconteciam na época. Tem um vídeo meu explicando lá no Instagram, lá no Se Liga Prof, se você quiser ver como é que os arquivos ficaram, como é que eu fiz e tudo mais. Mas, basicamente, é isso. Eu criei personagens e criei blocos, criei 4 arquivos pequenos, coloquei... E aí eu imprimi o selo de carta, fui lá no Google, selo de carta da época da Segunda Guerra Mundial, com Hitler, vários, coloquei atrás das cartas, coloquei assinatura, imprimi cartão postal antigo de Paris, da Itália, coloquei junto nos arquivos. E aí esses estudantes cada equipe recebeu um desses arquivos inventados, que eu que inventei, e eles tinham que contar depois para a turma toda o que continha, que informações continham, que época era aquela, quem eram os personagens, somente com as informações daquele arquivo. Então, eu trabalhei Segunda Guerra Mundial, mas também trabalhei algumas habilidades ali de investigação, de trabalhar com fonte histórica, de ter uma experiência quase como que
de historiador, trabalhamos a comunicação, porque eles tinham que compartilhar o que eles viram, né, o que tinha naquele conteúdo do arquivo deles, enfim. Então, vai que isso te dá um insight aí de algo que você possa fazer com outra temática, né, então, espero que te dê aí algumas ideias também. Outra questão bem básica, gente, para a solução de problemas, por exemplo, você criar situações, né, imaginárias, despertar as emoções, então criar uma atividade ou uma prova avaliativa mesmo, comentando. Os adjetivos foram raptados, sua missão é encontrá-los, e aí um texto todo sem adjetivos em que eles tenham que colocar o adjetivo e tudo mais, seria uma possibilidade. Exemplo 2. Os números primos foram capturados, ajude a resgatá-los. Aí você cria uma série, uma sequência matemática ali nesse sentido. Para trabalhar as leis da física, por exemplo, como que eu vou contar a história, né? Na matemática, na física, na química. A própria BNCC diz que essas áreas, especialmente a matemática, tem que humanizar, né, tem que contar histórias aí, valorizar a história dos inventores, dos seus grandes criadores, né, dos grandes matemáticos. Então, contar a história desses personagens e como que algumas descobertas foram feitas é muito bacana também, inclusive de eles criarem mini documentários explicando como isso aconteceu, ou teatro, ou podcasts, né, que hoje é tão simples, também são outras possibilidades. Esse aqui foi a questão da cruzada, que eu vou explicar melhor amanhã, né, como que eu usei o Google Maps, mas basicamente a gente recriou aqui, dentro de toda aquela história, recriamos todo o percurso, vejam ali, né, no mapa, todo o percurso das cruzadas. Então, o percurso da terceira cruzada, o percurso da primeira cruzada, trabalhando cultura digital junto com história. E aí, gente, só para a gente já ir indo para o nosso final aqui, algumas questões importantes, tá? Para você evitar lá na prática. Então, uma coisa importante gente, eu vou contar uma história. Ouçam o que eu tenho para contar, tá? Ou então ser refém dos slides. Se não tem um slide ali para ilustrar o que eu estou contando, eu me perco, eu fico nervoso, eu não consigo. Então, isso são questões a evitar, né? Então, lembra que eu falei, eu não chego falando assim, pessoal, vou contar uma história sobre Getúlio Vargas. Não, já cheguei contando, pessoal, bafão. Lembra que a gente estava falando de Getúlio Vargas? Sabia que ele... Então, você já vai direto ao ponto, né? Com convicção, né? E aí, o que você pode explorar? O tom de voz. E isso o professor faz de forma magnífica, mas é bom a gente fazer com intencionalidade, né? Então, é aquele momento que você fala... Deixa eu contar para vocês não sabem o que Getúlio Vargas tinha, qual era o segredo que eu descobri lá no diário dele, é isso que a gente vai ver hoje na nossa aula, vocês não imaginam. Ou então contando, né? Vocês não imaginam, então quando você explora esse tom de voz, você automaticamente já chama a atenção deles, e se chama o nome daquele que está quase dormindo, melhor ainda, né? João, você não imagina o que eu descobri sobre Getúlio Vargas que a gente vai falar hoje. Então, você chama atenção, né? E aí, gerar identificação utilizando a emoção sempre que possível, né? Criar algum personagem, pode ser o dinossauro, pode ser um personagem fictício, pode ser o seu sobrinho, pode ser um personagem real, pode ser a Capitu do Machado de Assis, enfim, e gerar essa sensação aí de suspense. Vou só acompanhar, tomar uma aguinha aqui e acompanhar com vocês como é que tá aqui. Maravilha. E aí, gente, outras questões importantes para explorar, tá? Música, lembra que eu falei da música da Camila, que vários de vocês assim, eu já ouvi a música da Camila aqui, parece até que tá tocando na minha cabeça agora, né? A própria música do Darth Vader também, então... Sempre que eu possa elencar música com o meu conteúdo é uma boa. E aí, outra questão bacana também de você explorar são os sons 3D, tá? Então, uma coisa que eu fiz, por exemplo, com o tema da Primeira Guerra Mundial, foi que eu coloquei, a gente trabalhou isso de forma online, tá? Numa formação. Eu mostrei para os professores como que a gente poderia trabalhar o tema da Primeira Guerra Mundial, e aí todo mundo com fone de ouvido, e eu coloquei um som em 3D,
sobre a Primeira Guerra Mundial, para eles ouvirem de olhos fechados aquele som. E aí o som em 3D, ele anda, né? Tem o 8D também. Então é como se você ouvisse isso, parece que você está naquele ambiente. E aí depois, então, eu coloquei as fotografias, as imagens, alguns vídeos da época, que são essas experiências sensoriais para gerar justamente essa conexão, né, com o que eles estão trabalhando. Então, vamos em frente. Bom, o Peter Guber, gente, ele diz que as histórias têm um poder único para ganhar o coração das pessoas, e é justamente isso, né? A gente consegue chamar a atenção deles com tudo isso, o nosso cérebro libera essa ocitocina, a gente quer logo saber o que vai acontecer, qual é a página, o capítulo do livro acabou e agora eu vou ter que ler a próxima página, ou vou ter que assistir um novo episódio para saber o que vai acontecer, ficar naquela expectativa. E aí, algumas ferramentas aqui que eu vou compartilhar com vocês, para você explorar, de repente, aí para contar histórias, são o Vucaru, tá? Que é um site super simples, você clica ali em gravar, e você já pode gravar o seu próprio podcast, compartilhar com eles, compartilhar no Google Classroom, ou o próprio estudante gravar, salvar e compartilhar o áudio com você. Então, é uma ferramenta bem bacana. O storyboarddet.com/pt, que já é uma ferramenta em língua portuguesa para criar histórias em quadrinho. Então, eles podem resumir conteúdo, eles podem apresentar conteúdo, eles podem pegar a temática que ficaram responsáveis por apresentar e criar uma história a partir daquele conteúdo. Eles podem resumir um livro, né, a história de um livro nessa história em quadrinho, ou eles podem recriar um novo fim para essa história. Enfim, a criatividade vai do professor, né? Teatro de sombras também, para todas as idades. Eu trabalhava até no primeiro ano do ensino médio com teatro de sombras, com fantoche que eles criavam. É muito bacana a experiência também, bem divertida. Esse site aqui, que é o Birdseed também, o que acontece? Você abre esse site e ele vai aparecendo um emoji. Aí, quando você clica aqui, and then, o que acontece? Ele mostra outro emoji. Então, aqui, cada vez que você clica, a pessoa continuaria a história colocando aquele emoji da história. Então, seria, por exemplo, era uma vez um monstro que estava muito triste, solitário, até que uma menina muito simpática apareceu e transformou o seu dia. O humor dele melhorou muito. Eles ficaram conversando e ele perguntou o que a menina estava fazendo sozinha naquela floresta. Ela disse que estava procurando seu pintinho e seu gatinho que tinham fugido de casa. Aí eu clico aqui no botãozinho azul, aparece um outro emoji e a próxima pessoa continua a história. Esse geralmente é um exercício quebra-gelo, assim, né, de criatividade para a liberação da criatividade, que é bem bacana também de aproveitar quando for oportuno. Depois nós temos a história maluca, né? Que é uma das possibilidades aqui, quando você disponibiliza para eles vários personagens. Então, por exemplo, eu poderia colocar Tutankhamon, eu poderia colocar Cleópatra, depende da minha temática, e aí eles vão criando histórias ali de lugares, né? Eu coloco, enfim, hospital, escola, parque, e aí cada um ganha um cenário e cria a história daquele personagem naquele determinado cenário. Isso também pode ser feito em formato de dado, né? Quando eu jogo o dado, cai no personagem ali da fada e ele conta a história da fada, depois entra o mago, depois entra a cigana, depois entra enfim, né? E eles vão continuando a história bem naquele esquema ainda de contação de história para destravar a criatividade. Eles poderiam criar, por exemplo, também e-books, né, contando a própria história, narrando um fato, resumindo um conteúdo, contando a história de vida de alguém, criando uma autobiografia ou a biografia de algum personagem histórico ou de algum personagem da vida deles. Podem criar mini documentários com aplicativo InShot, por exemplo. Enfim, então essas são aí algumas possibilidades. Já tô ficando rouca aqui, que a pessoa não gosta muito de aula expositiva, sabe, gente? Mas quando ela começa a falar, não para mais. Mas eu gosto sempre de finalizar com essa tirinha que diz, né? Então, você quer mudar o mundo sozinho? Isso aconteceu uma vez comigo, tá? Então, alguém que tentou me desestimular a trabalhar com Se Liga Prof, com a educação. Por isso que eu me identifico e compartilho com vocês. E aí eu gostaria de responder isso para a pessoa, né? Não, eu não estou sozinho, nós só estamos espalhados, mas já começamos a nos reunir. Então,
Obrigada, Zoom, obrigada a todos vocês por essa oportunidade, por a gente ter tido esse encontro aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tenham tido um pouco de ideias aí. Muito obrigada por essa reunião aqui que a gente teve, e convido também vocês para a gente continuar a nossa conexão lá no Se Liga Prof para conversar, para se encontrar e para eu acompanhar vocês também. Quem aí também tem Instagram, faz o registro aqui dessa formação, me marca lá para a gente saber, marca Zoom para a gente acompanhar vocês aí também, vai ser muito bacana ver mais de perto. Agora, nós temos uma meia hora, deixa eu ver aqui, isso, cerca de 25 minutos para tirar dúvidas, então eu fico aqui conversando com vocês, vou tomar uma aguinha, e o Daniel também gentilmente colocou já algumas perguntas de vocês, então vou só tomar uma aguinha e já vou responder, tá? A Martina compartilhou que lembra do professor dela de Química exemplificando o conteúdo da aula, utilizando histórias em que eles, os alunos, né, eram os personagens principais. Maravilhoso, exatamente isso. É uma ótima... O Dani compartilhou aqui para mim que a Martina colocou isso. Muito bom, Martina, exatamente. Isso é uma técnica ótima de storytelling. O Douglas falou que quer ver prender a atenção é começar a aula dizendo: hoje eu tenho uma novidade para contar para vocês. Exatamente. Valdinei, dizer que temos um segredo também dá certo para prender a atenção. Olha só, gente, esse povo tá cheio do gatilho, hein? Tá cheio da técnica aí de engajamento, ó. E aí a Joyce, como aliar tecnologia na contação de histórias para aflorar a fantasia na educação infantil. Joyce, você pode explorar alguns aplicativos. Tem um aplicativo que eu vou ficar devendo o nome para você, Joyce. Depois me manda uma mensagem, um direct lá no Se Liga Prof, que eu te passo o nome do aplicativo. Agora me fugiu. Que é assim, ele tem toda a história em desenhos, mas a criança, e aí, claro, precisa da ajuda do pai, né? O pai dá o play ali e a criança vai vendo as imagens e ela vai contando a história, vai inventando. E aí o aplicativo vai salvando esse passar de páginas e o áudio da criança. E depois ele fica salvo, você consegue salvar, e a criança consegue ver a história passando as páginas ali, vai passando a página sozinha com o áudio dela. Então é como se ele convertesse essa história em vídeo, e aí a criança consegue assistir a própria história, compartilhar com o pai, com o professor, enfim. Eu acho que é um bom uso, né, da ferramenta digital, porque aí a criança não vai só consumir, ela vai criar, né? E outra coisa de aflorar a fantasia por exemplo, você utilizar o áudio, tá? Pode ser na sala toda ou com fone de ouvido, se for remoto, enfim, não sei como você está fazendo. Mas é uma outra possibilidade, né, de colocar sons da natureza enquanto você conta a história, enfim, é uma outra possibilidade, tá? Deixa eu ver aqui os outros comentários que nós temos. Muita gente falando, né, que aprendeu bastante na infância com música, que teve um professor que contava história no ensino médio. Morgana, pode me chamar lá no Se Liga Prof que eu encontro o aplicativo e compartilho com vocês, tá? O aplicativo da história em quadrinho é Storyboard That, tá? A Yasmin também compartilhou o Tomtastic, que também é muito bom. Maravilha, muito boa essa troca. Deixa eu anotar aqui. Como poderia utilizar para explicar a equação de primeiro grau? Aí, você tem que ver como você pode aproveitar elementos da utilização da equação do primeiro grau em situações cotidianas, por exemplo, né? Você pode utilizar elementos de história para explicar esse conteúdo, ou na própria atividade, quando eles vão resolver os problemas ali, as equações, você pode criar situações em que eles terão que usar a equação de primeiro grau para resolver esse problema, por exemplo.
tá? Márcio, seria uma das possibilidades. Outra questão é do certificado, tá? No final aqui, acho que por volta das 7h25, 7h30, vai ser liberado aqui o link para vocês responderem a pesquisa, falarem o que vocês acharam da formação de hoje, e aí colocarem o nome e e-mail de vocês lá para receberem o certificado, tá? Deixa eu só voltar aqui para cima para ver se vocês têm mais alguma dúvida. Quem tiver dúvida pode aproveitar, esse é o momento. Muito bom. O pessoal gostou das ferramentas, que bom. A gente vai ter na quinta-feira só falando sobre ferramentas digitais e o desenvolvimento de habilidades e competências da BNCC, tá? Vai ser bem bacana também. E amanhã sobre gamificação. Deixa eu ver se eu não quero deixar as dúvidas de vocês para trás. Vamos ver se eu encontro aqui. Dani falou da pergunta da Vera, Dani, eu não estou achando. Ó, o Dani avisou que ele já liberou no chat o link para o certificado, tá? Isso, já liberou. A Amanda, ó. Amanda, vamos lá. Além do professor contar as histórias para envolver os alunos, sua sugestão também é propor aos alunos a criação de histórias dentro do assunto trabalhado. É isso e isso? Isso, exatamente. Exatamente, Amanda. Porque aí a gente... nem sempre você vai ter a possibilidade, a abertura no seu planejamento de planejar a contação de história, ou às vezes a gente está na correria, enfim, por isso é sempre bom ter esse repertório de você conseguir contar essa história, mas também de eles contarem, né? Porque contar histórias é um desenvolvimento aí da comunicação, né? Então, é uma competência importante também, é uma das habilidades também, enfim, quando a gente conecta a comunicação com aquele conteúdo. Então, eu acho que, assim, como nós falamos tanto de protagonismo do estudante, é importante que a gente pense na nossa prática, mas também pense em como correlacionar esse conteúdo, essa nova aprendizagem, para eles criarem a partir disso, tá? Então, sim, as possibilidades são duas, para você criar histórias dentro do seu conteúdo, quando achar oportuno, ou para o estudante também criar dentro daquela temática, tá? Mônica, qual é o autor do livro que você indicou no começo? Yuval Noah Harari. Tá aqui, ó. Tá? 21 lições para o século XXI. Muito bom a sugestão, tá? Muito bom livro. Alguém falou aqui para mim também qual era a ferramenta que eu falei do livro, da contação de história para criança. E eu perdi aqui. Ó, a Franciele falou que ensina o alfabeto através de histórias. Muito bom. Como eu poderia utilizar as histórias em quadrinhos para aula de ciências? Então, Rafael, você poderia, por exemplo, ou eles criarem, né, depende da idade deles, ou você poderia criar essa história em quadrinhos, por exemplo, explicando o ciclo da água, né? Coloca a água como se fosse um personagem mesmo, e aí você vai explicar como é que é essa vida da água, né? Quais são os processos em que ela passa, enfim, na chuva e tudo mais. Você pode criar situações envolvendo a água como personagem, a própria natureza, como que acontece o desmatamento. Você cria a história ali, cria um enredo, dando quase que uma personificação para esses elementos, por exemplo. Tá? Falando de saúde, falando do corpo humano, como que é o processo da respiração, você pode colocar o pulmão lá, o que acontece quando a pessoa fuma, sei lá, sabe? Então, você vai criando essas estratégias em cima disso. A Ana Letícia tá rindo da minha xícara aqui do Bazinho, ó. Maravilha. Vamos para baixo aqui para ver as perguntas. Tem algum livro sobre storytelling? Ana Caroline, tem. Inclusive, o livro se chama Storytelling. Aprenda a contar histórias.
e aí tem lá Oprah, o Papa Francisco. Eu tenho um livro, mas ele não está aqui à mão agora para mostrar para você. Mas se você for lá no Google e colocar Storytelling livro, é um de capa vermelha, tá? É um capa vermelha, tá escrito Storytelling grande em preto. Se eu não me engano, a editora é H&M, aquela editora que fechou recentemente. Então, dá uma procurada, que esse livro é um dos que eu mais gosto, assim, falando de storytelling, tá? A Bruna Munhoz, gostaria de saber sobre o som 3D. Teria algum aplicativo? Bruna, pode ser que tenha aplicativo. Os que eu uso são sons direto do YouTube, tá? Quando você digita lá som 8D, som 3D, então dependendo da temática que eu tô trabalhando, por exemplo, feudalismo, aí os maias, daí eu procuro, assim, música asteca, música maia, sons da natureza em 3D, som de guerra em 8D, aí você procura lá mais ou menos a sua temática, ou procura geral, sons 3D, música também 3D, às vezes para trabalhar em inglês, para trabalhar, enfim, alguma outra experiência desse tipo, você encontra por lá, tá? Como posso utilizar histórias em quadrinho em geografia? Mesma coisa, você pode ou colocar o desafio para o estudante, para ele resumir aquele conteúdo criando uma história com personagens, ou você pode resumir processos, você pode resumir ciclos, né? Criar os ciclos da geografia, por exemplo, o desenvolvimento da zona urbana, a diferença entre zona urbana e zona rural, daí você cria lá uma série de, uma sequência de imagens que demonstram todas as características diferentes de cada uma, ou eles podem criar uma história em quadrinho demonstrando como que é a vida do fulano que mora na zona rural, como que é a vida do fulano que mora na zona urbana, na cidade grande, com poluição, e aí criar uma história sobre isso. Depende muito da temática, né? Então, teria que pensar mais ou menos nesse sentido. Beleza? Isso, ó, a Priscila compartilhou aqui. Obrigada, Pri. Ó, storytelling, aprenda a contar histórias com Steve Jobs, Papa Francisco, Churchill e outras lendas da liderança. Esse é o livro, Pri. Isso aí, maravilha. Queria muito saber o aplicativo para contar histórias na educação infantil. Inventeca. Alguém compartilhou aqui perguntando se era o Inventeca. É esse, tá? Obrigada para quem compartilhou aqui para a gente, lembrou qual é o nome. É Inventeca, de inventar, né? Biblioteca de inventar. Inventeca é o aplicativo. Ele tem versão paga e versão gratuita. É muito bacana, vale a pena explorar para trabalhar depois com as crianças, tá? E aí tem um outro site também que não cabe, eu acho muito... não cabe muito, não cabe para criança criar, mas é um site que se chama Powtoon, ou Powtoon, né? Depende de como cada pessoa fala. Eu vou pedir para o Dani compartilhar aí no chat para mim. Pronto. Dani, coloca aí para mim, para eles, tá? Esse site é para você criar animação, tá? Então, até lá no meu curso de aulas criativas tem um tutorial sobre isso, mas é um site bem bacana em que você cria animações explicando o conteúdo, aquela animação de bonequinhos mesmo, como se fosse um desenho animado. É bem bacana você dar uma explorada aí. Vera perguntou aqui, Dani compartilhou. Essa estratégia para criar entre aspas, histórias, não pode banalizar e confundir os alunos em relação ao conteúdo curricular? Pera, eu não vejo sentido em banalizar, porque a banalização é como se fosse, por exemplo, você vai trabalhar o cinema, aí você faz 2 horas, né? Sei lá, as 2 aulas que você tem de história vão ser só para assistir aquele filme, né? Você não separa um recorte. Para mim, isso sim seria banalizar, né? Porque você deixa de dar significado ao porquê de estar fazendo aquilo. E quando você vai criar essa história,
tem uma palavrinha aí por trás que é intencionalidade, né? Então, por isso que tem aquele planejamento, por isso que tem essa correlação com a vida deles, para a gente passar pelo David Oswald, pelo princípio da ancoragem, né? Então, eles têm uma informação solta da vida deles, alguma veia comunicativa, alguma gíria que eles utilizam, alguma rede social. Então, a gente ancora aquele conteúdo que aparentemente não tem nada a ver com a vida cotidiana deles, junto a essa informação que eles já têm para buscar essa aprendizagem significativa. Então, esse é o objetivo de a gente contar a história, tá? Então, contar a história não é para você ser humorístico, né? Não é para você se tornar um profissional do humor, digamos assim, ou perder a seriedade desse processo. Na verdade, é só uma forma de você chamar a atenção e engajar o seu estudante. O tom dessa conversa, desse diálogo, vai ser dado a definir pelo segmento em que você trabalha e da sua própria personalidade, né? A Elisandra também compartilhou aqui, né, Elisandra, do Book Creator, do Read Along, para criar e-books, provavelmente. O site para criar animações está ali em cima. Depois a apresentação também vai ficar disponível, né, aqui para vocês voltarem no vídeo, se vocês quiserem. Então, é bem bacana também. Beleza, gente? Mais alguma pergunta? Isso, Patrícia falou aqui, ó, não é para ser stand-up comedy. A não ser que o professor domine muito, tem essa veia humorística, né? E volta e meia ele consiga dessa veia humorística. Não é o meu caso, eu não consigo. A gente vê muito professor de cursinho, principalmente, conseguir fazer isso, né? Eu tive muitos professores na universidade também que tinham esse poder. Não é o meu caso. Então, eu só uso como uma estratégia mesmo para chamar atenção. Teria alguma sugestão para matemática? Robinson, a gente vai falar sobre alguns aplicativos, alguns sites na quinta-feira, tá? Por isso que eu não estou dando spoiler, porque a gente vai falar sobre isso. A Cris, que está pedindo para a língua espanhola, me manda um direct lá no Se Liga Prof, que eu tenho algumas ferramentas em lista. Eu não tenho de cabeça agora, mas eu compartilho com você. Maravilha, gente. Então tá, muito bom estar aqui com vocês nesse momento. Obrigada pela presença de todos vocês. Espero ter agregado um pouquinho aí, tenha sido uma formação leve. E eu aguardo vocês lá no Se Liga Prof também. Marquem a Zoom, marquem o Se Liga Prof, aí mostrem que você está fazendo uma formação, que você está se capacitando, que você tirou esse momento aí para melhorar seu lado profissional aí para crescer junto com outros colegas de todo o Brasil. Vejam que maravilha isso, né? Então, a gente pensa às vezes que só vê o lado negativo, né? Mas tem muita coisa positiva, como esse próprio momento, né? Se essa formação de repente fosse presencial, talvez não houvesse a formação comigo, eu não conhecesse vocês de alguma forma, a gente não tivesse essa conexão, não é verdade? Então, todo encontro, eu sempre digo, né, que sempre que mais de 2 pessoas se reúnem para falar de conhecimento, esse é um momento único. Então, é um momento muito especial, foi muito bom para mim estar aqui com vocês, gostei muito de conhecê-los e muito obrigada pela presença de todos vocês. E aí, se tiverem dúvidas também, me manda lá no Se Liga Prof, manda para o Instagram da Zoom para eles me mandarem, a gente vai conversando juntos aí, a ideia é essa. E amanhã a gente vai falar, então, sobre gamificação. Maravilha, gente? Legal, Emily, muito bom. Quero te agradecer pela sua disponibilidade, compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Foi muito esclarecedor assim te ouvir. Você contou para nós sobre o poder das histórias. Exato. Eu adorei te ouvir. Acho que você respondeu grande parte, se não todas as questões que foram feitas aí no chat. Muita gente perguntando se você pode disponibilizar essa apresentação. Pedir para o pessoal entrar em contato com você, né? No seu canal Se Liga Prof.
Isso. Eu mando a lista dos aplicativos citados para vocês, tá bom, gente? Ficamos combinados. Maravilha. Pessoal, vou pedir para vocês, por favor, votem aí ó, na Zoom. A Zoom está concorrendo novamente. A Zoom é bicampeã desse prêmio. A gente está indo atrás aí do tricampeonato. Top Educação 2020. Vote na Zoom como a melhor empresa de educação tecnológica do Brasil. Se você conseguir fazer a leitura desse QR Code aí, ó, ficou fácil. Se não, eu vou colar aqui para vocês no chat agora, para a gente poder encerrar. Emily, muito obrigado novamente. Até amanhã. Amanhã estaremos novamente reunidos, hein? Até lá, gente. Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço você, Dani. Agradeço a Zoom por ter proporcionado esse encontro para a gente dividir essa nossa jornada. É muito bom ser professora, estar com professores e compartilhar, né? E ter essas trocas todas. Então, obrigada, pessoal, pela gentileza de todos vocês. Foram todos incríveis. E parabéns aí pela trajetória que estamos todos traçando juntos aí por uma educação melhor, por uma educação significativa e de qualidade para todos. Legal, pessoal, um esclarecimento. Valeu, Emily. Vou desconectar você então para despedir aqui. Valeu, beijo. Pessoal, é o seguinte, esse não é o canal oficial da Zoom. A gente criou esse canal apenas para esse workshop. Então agora, às 8 da noite, às 20 horas, a gente vai começar uma outra palestra lá no canal da Zoom, tá bom? É só você procurar aí no YouTube Zoom Education e acessar o nosso canal, curtir, clica no sininho para você receber as notificações. Muito obrigado a todos que participaram aqui com a gente. Eu vou colar novamente no chat o link para que vocês respondam a pesquisa e possam garantir a certificação, tá bom? É isso aí, pessoal. Buscando, então, aqui no YouTube o canal oficial da Zoom Education, você vai poder acompanhar as outras atividades que temos propostas aí para o Imersão. Atenção, sugestão minha aqui, acompanhar o workshop da Bianca Solero sobre educação criativa na primeira infância. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Vota na Zoom aí, ó. A gente é Top Educação 2020. Valeu!